Boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo agora para mais um momento com a palavra, né? Vamos escutar uma música e tem uma palavra que eu vou compartilhar com vocês. Meu pai ainda está indisponível devido, né, devido ao devido a hernia de disco, né? Mas ele ainda está em recuperação. Em breve ele vai estar de volta aí, beleza? Contigo eu quero estar, meu Pai, não quero me afastar, meu Pai, contigo eu quero estar, meu Pai, não quero me afastar do seu amor que me salvou e me tirou da escuridão da morte. O seu amor me libertou e agora eu sou livre pra te adorar. Se alegre em ti, eu vivo só pra ti. Nada poderá me separar do amor que tens por mim. Meu coração se alegre em ti, eu vivo só pra ti. Nada poderá me separar do amor que tens por mim, Senhor. Meu Pai, contigo eu quero estar. Meu Pai, não quero me afastar do seu amor que me salvou e me tirou da escuridão da morte. Me libertou e agora eu sou livre pra te adorar. Meu coração se alegre em ti, eu vivo só pra ti. Nada poderá me separar do amor que tens por mim. Meu coração se alegre em ti, eu vivo só pra ti. Nada poderá me separar do amor que tens por mim, Senhor Jesus. Jesus morreu em meu lugar. Jesus, seu nome eu vou louvar. Jesus morreu em meu lugar. Jesus, seu nome eu vou louvar. Meu coração se alegre em ti, eu vivo só pra ti. Nada poderá me separar do amor que tens por mim. Meu coração se alegre em ti, eu vivo só pra ti. Nada poderá me separar do amor que tens por mim, Senhor Jesus.
Jesus. Senhor Jesus. Amém. Só colocar o violão aqui rapidinho. Pra quem não sabe, essa música é minha. Eu tô no Spotify, se você não me conhece, vai lá, Isaac Oliveira. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, né? Filipenses, capítulo 3. Isso. Filipenses capítulo 3, vamos orar. Precioso Pai, muito obrigado por essa noite de quarta-feira. Abençoe essa palavra, que possa ser para a honra e glória do seu nome. Abençoe o resto da nossa noite, que possamos ser edificados em nome de Jesus. Amém. Aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Vamos no versículo 14. É um versículo assim bem conhecido, né? Já. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu gostaria de falar mais sobre essa primeira parte, né? Prosseguindo para o alvo, né? Nesses últimos meses, nós podemos dizer de coronavírus, né? Talvez nos últimos anos, depende de quem está assistindo, né? Tenhamos passando por muitos problemas muitas situações de dificuldades, problemas, né? Pode ser problema pessoal, problema de saúde, problema na família, relacionamentos, problemas emocionais, mas o que importa mesmo é como passamos por esses problemas que Deus permite em nossas vidas, porque os nossos problemas têm um motivo para acontecer, né? E se estamos dentro da vontade de Deus, Deus é quem permite essas situações em nossas vidas para que possamos crescer mais no conhecimento da palavra dele, né? E quando nós passamos por um momento de adversidades, é muito fácil para a gente às vezes perder o foco principal, que é em Jesus Cristo, né? Vou abrir um negócio na tela aqui, mas vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Hebreus 12, 2 fala, olhando para Jesus, né? Corramos com paciência, né? No versículo 1 fala, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, com os olhos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Né? Essa parte de olhar para Jesus, ter o foco em Jesus, é algo muito importante, né, para nós conseguirmos passar por essa vida aqui na Terra. Porque esse versículo eu repito quase toda vez que eu falo, que é, né, no mundo passareis por aflições. Deus permite as aflições. Porém, temos exemplos na Bíblia, né, de quando Deus permitiu alguém passar por aflições e o que eles fizeram? Eles descansaram, né, no Senhor. Esse é o mais importante. Por exemplo, temos Daniel na cova dos leões, em Daniel 6, na cova dos leões, ele passou a noite lá. Muito provavelmente ele dormiu nas covas dos leões.
E ele falou depois para Nabucodonosor que Deus enviou um anjo para protegê-lo. Como ele sabia que Deus estava no controle, provavelmente ele dormiu nas covas dos leões. Mas, se o foco dele estivesse nos leões, nossa, aquele leão tem um dente grande, aquele leão ali está me encarando, ele provavelmente não teria tido uma noite de paz. O que nos dá a entender é que ele teve uma noite de paz, tranquila, nas covas dos leões. Provavelmente até dormiu abraçado com um, nós não sabemos, né? Mas é o que eu faria. Temos outros exemplos. Pedro dormiu na prisão em Atos 12. Dormiu na prisão, acorrentado. E Deus trouxe o livro. Ele estava diante de uma situação difícil, de um problema difícil. Mas ele sabia que Deus tinha solução para ele. Tinha um foco em Deus e ele dormiu. Jesus, mesmo em Marcos 4, em meio à tempestade, o barco jogando para um lado e para o outro, né, todo mundo dentro do barco com medo, Jesus mesmo foi tirar uma soneca. Ainda chegaram os discípulos os discípulos chegaram depois para confrontar o mestre. Não vês o que está acontecendo? Você vai dormir? O barco está quase virando. E Jesus levantou e acalmou a tempestade. Jesus dormiu porque ele sabia que ele tinha um propósito a ser cumprido, né? Ele sabia que Deus tinha uma outra visão para ele, que não era morrer naquele barco. E a mesma situação em nossas vidas. Nós passamos por situações difíceis, porém Deus tem um propósito maior para a gente do que aquela situação que nós passamos. E quando nós colocamos o nosso foco em Jesus Cristo, em Deus, nós nem percebemos às vezes que estamos na situação. Essa palavra foco, né? Nós precisamos pensar nos nossos olhos. Eu tenho aqui um óculos, né? Para ver melhor. Quando nós focamos em alguma coisa, olhamos, se eu olhar para essa caneta aqui, por exemplo, estou focando nessa caneta, tudo ao redor dessa caneta fica embaçado, porque a nossa visão só consegue focar em uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Eu não consigo focar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, estou aqui olhando para essa caneta, o computador na minha frente está embaçado, a minha Bíblia aqui está embaçada, meu caderno aqui está embaçado. Se eu pegar e olhar para a Bíblia aqui, o foco está aqui no capítulo 12, número 12 aqui da Bíblia. Então, tudo ao redor está embaçado. Isso aqui, ó, está embaçado. Esse negocinho está embaçado. Quando nós colocamos o nosso foco em Jesus Cristo, todos os problemas, toda a ansiedade, todo o medo, toda a culpa, tudo que nos rodeia, que nos traz para baixo, fica embaçado. E nós conseguimos descansar em Deus. Entendeu? E quando nós focamos em Deus, nós conseguimos perceber, focamos na palavra dele, buscamos a palavra dele diariamente, né? Entendemos as promessas que ele tem para nós, que tudo nesse mundo é passageiro. Quando nós focamos nele, nós conseguimos ver a grandeza de Deus. Deus é aquele Deus que, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 está escrito lá: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós não sabemos exatamente como Deus criou os céus. O mundo fala que foi o Big Bang, uma grande explosão. Talvez essa grande explosão foi o simples instalar de Deus que criou o universo. Porque Deus só foi falar algo mesmo, foi quando ele falou, haja luz, né? Que a terra já estava formada, mas estava sem forma e vazia. Mas uma frase que meu pai gosta de falar muito, né? O nosso problema é fichinha, né? Diante da magnitude de Deus. O mundo hoje, né, fica maravilhado, por exemplo, com o Monte Everest, que é a maior montanha da Terra. Eles olham para aqui e falam, nossa, a mãe natureza é incrível. Mas eles perdem o foco que quem criou essa natureza foi um ser ainda muito maior que aquele Monte Everest. Aquele Monte Everest não faz nem cosquinha no tamanho e na grandiosidade de Deus, né? E é muito simples para nós passarmos por um momento de diversidade. É simplesmente olhar para Deus e focar nele. Outro exemplo, Davi, quando foi enfrentar Golias, se ele tivesse focado na altura e no tamanho de Golias, ele não teria ido para a batalha.
né? Ele não teria pego a pedrinha e nocauteado Golias, né? Ele teria ficado com medo? Ele era um nanico magrelo, né? Mas o foco dele era outro, o foco dele era Deus. Ele tinha Deus do lado dele. Se Davi tivesse o foco nas coisas naturais, nos problemas ao redor dele, ele não teria salvo várias ovelhas quando ele estava no pasto, ele não teria lutado contra Golias, né? Não teria enfrentado exércitos enormes que vieram contra ele posteriormente, né? Ele tinha o foco dele em Deus, e é assim que nós temos que viver a nossa vida, ter como nosso foco Jesus Cristo centro, e deixar todas as situações, medos, angústias ficarem embaçados para nós. É assim que a nossa visão funciona. O nosso olho natural, que Deus fez também, diga-se de passagem, nós olhamos, focamos, tudo embaça. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Olha lá. Essa caneta, quando essa câmera foca nessa caneta, por exemplo, tá vendo? Eu embaço. Foca aí. Tô tentando focar, né? Pera. Tinha dado certo agora há pouco. Mas vocês entenderam. A câmera tinha embaçado um pouquinho. Deixa eu tentar com o meu dedo. Tá indo e voltando. Como eu sou um ser maior, tá pegando mais eu do que... Mas qualquer coisa que eu pôr na frente dessa câmera aqui, vai me embaçar. Vai me embaçar. Entendeu? A sua câmera fotográfica, qualquer coisa que você focar, o resto embaça. Porque só é possível focar em uma coisa só ao mesmo tempo. É biologicamente impossível focar em duas coisas ao mesmo tempo. E também tecnologicamente impossível uma câmera focar em duas coisas ao mesmo tempo. Talvez a tecnologia que você criasse no futuro, mas na nossa mente, no nosso coração, na nossa visão, nós não conseguimos fazer isso. Então vamos manter o nosso foco em Jesus Cristo e saber que todas as situações que passamos em nossas vidas ficam embaçadas quando nós focamos em Deus, e elas se tornam cada vez menos importante e preocupante para nós podemos descansar. Amém? Pessoas, Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa noite, por essa mensagem. Muito obrigado que podemos focar em Ti e viver sem medo. Abençoe cada um essa noite, no resto dessa semana, em nome de Jesus. Amém.